Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Vamos ver o que Jesus ensinou ali. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Por gentileza, assim que você achar, olha ao teu lado. Se a pessoa estiver sem o Evangelho, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre aonde nós vamos ler. E você que não trouxe o Evangelho aqui hoje, traga nas próximas vezes. Traga o Evangelho, traga a palavra de Deus, traga a Escritura Sagrada para a gente estudar juntos. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica em casa. Pode trazer, não tem problema, você vai acompanhar do mesmo jeito. Aliás, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, é uma das melhores traduções da Bíblia. Sabia? É uma Bíblia de estudo muito boa. A única Bíblia que a gente não gosta, eu vou ser franco com você, é aquela tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, usada pelas testemunhas de Jeová. Porque ali eles não fizeram uma tradução, eles fizeram uma versão. Tanto é que quando as testemunhas de Jeová foram processadas na América, ali tudo é tribunal do júri, né? No Brasil o tribunal do júri é só para crime de homicídio. Mas nos Estados Unidos qualquer coisinha é tribunal de júri. Então foi um julgamento aberto com o tribunal de júri para decidirem. Mas por que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é diferente? Os promotores perguntaram. Porque nós traduzimos do hebraico, traduzimos do grego, traduzimos do latim. Então quem traduziu conhece hebraico, conhece grego? Conhece. Aí convocaram os tradutores e deram vários textos em hebraicos, eles não sabiam ler. Deram vários textos em grego e eles liam uma ou outra palavra, não sabiam ler, não sabiam traduzir nada. Então a gente só não gosta da Bíblia das Testemunhas de Jeová porque não é tradução, é versão. Eles torceram a Escritura para se adaptar à crença que eles pregam. Mas se você tem uma Bíblia católica, pode trazer. Uma Bíblia hebraica, a Torá, você tem uma Torá, pode trazer. Você vai acompanhar a palavra de Deus. Já acharam aí? Jesus falando, escute só. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres ao homem que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Eu vou ler o versículo 18 mais uma vez. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então existe recompensa no jejum. Tem ou não tem? Tem. Então eu vou ler mais uma vez esse versículo 18. E cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida, vamos lá. Para não pareceres, bem alto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Te recompensará. Te recompensará. Amém? Você acredita que Jesus Cristo disse estas palavras? Quem acredita? Levante a mão assim. Então desocupe as mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus.
Vamos fazer o Brasil ouvir o Rio de Janeiro glorificando a Deus. Dá glória a Deus enquanto você aplaude. Isso. Você que está ouvindo pela rádio, acompanhando pela internet, olha a unção que está aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Junte-se a nós agora pela fé. Glorifique a Deus conosco. Você que está longe, glorifique a Deus conosco. Isso, aplaude, dá glória, glorifica. Continua glorificando, vai por tua conta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, olha que coisa linda este povo te exaltando, te glorificando. Não só o povo do Rio de Janeiro, mas pessoas em toda parte, pelo rádio, pela internet, estão te glorificando. Pai bendito, abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ser ensinados por ti, nós queremos aprender do Senhor. O homem não tem nada para dizer nem para ensinar. Vem o Senhor agora, vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Imagine só, Jesus Cristo estava ensinando as pessoas a orarem, ensinou em seguida sobre o perdão. Mas aí Jesus interrompe este assunto vital a respeito da oração, a respeito do perdão, e ele interrompe o assunto para ensinar uma coisa muito importante. E se não fosse importante, ele não interromperia a mensagem para falar sobre esse assunto. Se Jesus interrompeu a mensagem para falar sobre esse assunto, é porque esse assunto é importante. Ainda que este assunto hoje em dia esteja tão esquecido, desprezado ou relegado para um segundo plano. Mas esse assunto é tão importante que Jesus quis ensinar. Jesus Cristo, ele tem prazer de ensinar. Então ele vai falar sobre jejum. Porque Jesus Cristo, ele praticava jejum. Jesus Cristo constantemente jejuava. Ele tinha os seus motivos para jejuar. É lógico que Jesus Cristo não jejuava para ser mais poderoso ou para ser mais abençoado. Porque é impossível ele ser mais poderoso ou mais abençoado do que ele já é e sempre foi, não é? Quando Jesus fez aquele jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, ainda sofrendo o ataque de Satanás, Jesus não estava fazendo aquele jejum para ser mais forte, mais fiel, mais consagrado, porque tudo isso ele já é. Jesus estava fazendo aquele jejum por nós, era em nosso favor. E Jesus constantemente praticava o jejum e a oração. E agora ele para uma mensagem a respeito do perdão para ensinar o jejum que agrada a Deus. Porque na época de Jesus, o Senhor observou que os religiosos jejuavam não para Deus, mas para aparecerem aos homens. Não era um jejum para Deus, para agradar a Deus. Era um jejum para agradar a si mesmos, para serem vistos pelos homens. Como que eles jejuavam no tempo de Jesus? E eram os religiosos, viu? Eram os religiosos naquela época que faziam esse tipo de jejum. Esses religiosos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, como que eles faziam jejum? Eles pegavam um cinto de cilício, que era um cordão feito com a lã mais áspera possível, com muitas farpas de madeira e farpas afiadas,
colocadas nesse cinto. E eles amarravam esse cinto junto à pele, apertando bem. Apertavam muito, até sangrar. Amarravam na coxa também, apertavam bastante até sangrar. Eles tiravam a roupa normal e colocavam uma roupa bem velha, bem surrada, geralmente um pano de saco. A palavra de Deus diz exatamente isso, era um pano de saco. E o que eles faziam em seguida? Acordavam de manhã, nem lavavam o rosto e pelo contrário, iam lá no forno, pegavam a cinza, um punhado de cinza e esfregavam assim no rosto. Esfregavam bastante cinza no rosto. Ficavam desfigurados. E nessa situação, com esse visual, ao invés deles ficarem jejuando dentro de casa, eles começavam a desfilar pela cidade, para que os homens olhassem e vissem que eles estavam jejuando, e como eles eram consagrados, santos, como eles eram dedicados. E Jesus observou o coração daqueles homens que jejuavam, e viu a hipocrisia dos religiosos. Viu que eles não faziam jejum para Deus, mas para os homens e para si mesmos. Que eles queriam ser elogiados, queriam um reconhecimento das pessoas. Aí Jesus claramente disse que eles eram hipócritas. E veja como eles faziam. Quando eles saíam na rua em jejum, Jesus disse aqui, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Eles desfiguravam o rosto, além de passar a cinza no rosto, eles saíam com aquele pano de saco no corpo e com cilício torturando o lombo. Eles saíam assim, fazendo aquela expressão de tristeza, aquela expressão de coitadinhos, de sofredores. Queriam ser notados. Jesus disse, eles fazem isso, desfiguram até o rosto, ficam contristados, isto é, mostram tristeza no rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Eles queriam mostrar aquele jejum para Deus? Não. Queriam mostrar aquele jejum para os homens. Aí Jesus disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual era o galardão que esses religiosos esperavam? O galardão que eles esperavam eram os elogios. Puxa, como você é santo, como você é consagrado, como você é dedicado. Queria ser igual você. O elogio inflava o ego. E eles valorizavam o jejum, não é? Então, o pagamento que eles recebiam, o galardão, a recompensa, vinha dos próprios homens. Já que eles estavam jejuando para os homens, a recompensa de tal jejum vinha dos próprios homens. Estava tudo pago, estava tudo certo. Eles faziam um jejum para os homens, e os homens então davam a recompensa, o galardão. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, estava tudo pago. Jejum para homens, pagamento de homens, elogios de homens. Mas Jesus Cristo falou, vocês não façam assim. Vocês não façam assim. Porém tu, e ele fala com cada um de nós em particular, porém tu, quando jejuares, quando você achar que deve jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Ao invés de você passar a cinza do forno, passa um azeite perfumado, passa um unguento, passa uma mirra, passa um perfume, lava o teu rosto, não fica com cinza no rosto não, passa um perfume, não se vista de pano de saco e cinza, não coloque o cilício no teu lombo, não se autoflagele, não se autotorture, não faça como os religiosos. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Não passa cinza não. Se perfuma, lava o teu rosto e se perfuma. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. Ou seja, Jesus está ensinando um jejum para Deus. Quem concorda comigo, levante a mão.
Jesus está ensinando um jejum para Deus. E Deus vê o oculto, Deus vê em secreto. E Jesus garantiu que o jejum tem recompensa, e recompensa que vem do próprio Pai. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Eu vou fazer jejum porque eu quero agradar a Deus. Eu quero entrar em mais comunhão com Deus. Eu quero enfraquecer a minha carne. Eu quero ser mais espiritual. Eu ando espiritual, não é? Eu quero ser mais espiritual. Eu ando muito carnal. Quando eu faço jejum, o que eu faço? Eu arrebento a minha carne. Eu arrebento o meu corpo. O meu corpo fica esquecido. Nessa hora o corpo fica fraco e o espírito fica forte. Quando o espírito fica forte, você tem mais comunhão com Deus. O teu relacionamento com o Pai se aprofunda. E o teu Pai que vem em secreto, esse jejum, Ele te recompensará. Quer dizer que, inegavelmente, o jejum tem recompensa, e recompensa que vem de Deus. Mas a exigência do jejum não é só essa que nós lemos aqui. O jejum que agrada a Deus. Isso é só a postura, não é? Como que vai estar a minha apresentação diante de Deus e diante dos homens numa ocasião de jejum? Eu não vou fazer cara de coitadinho. Eu não vou entristecer o meu rosto. Eu não vou aparecer com a pior roupa. Eu vou estar perfumado. Eu vou seguir isso que Jesus Cristo falou, não é? Mas essa é uma postura física no jejum. É uma apresentação diante dos homens e diante de Deus. Se eu fizer o jejum para Deus, é assim. Mas o jejum que agrada a Deus é muito mais profundo. E para a gente descobrir qual é o jejum que agrada a Deus, nós vamos ter que pedir para Deus falar conosco agora e nos orientar pessoalmente acerca do jejum. Quem está interessado em ouvir? Não uma coisa que vem de homem, mas de Deus. Está interessado? O próprio Deus falando contigo? Deus falando como Ele quer que o seu jejum seja aprofundado? Você quer? Então vá comigo até o livro do profeta Isaías, capítulo 58. Deus vai usar a mão de um escritor chamado Isaías para registrar como que ele quer que o jejum seja feito. Ele vai usar a mão de um homem. Ele vai dizer: o jejum que me agrada é assim. Ele vai usar a mão do profeta Isaías. E ele vai falar. Está por escrito. Você tem aqui uma instrução direta do próprio Deus a respeito de jejum. Então o Senhor diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E Deus vai continuar falando, versículo 2. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Estão em pecado, mas são religiosos. São extremamente religiosos. Deus está reconhecendo isso. Me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça. Como um povo que pratica a justiça. Mas não é verdade. Deus está dizendo, parece um povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus. Dizendo, versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, com o silício, com o jejum, com a cinza. Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Aí Deus fala, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Que foi exatamente aquilo que Jesus Cristo disse. Eles jejuam para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Olha Deus falando isso 700 anos antes de Cristo. Deus falando a mesma coisa.
Vocês, no dia em que jejuam, procuram o próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Outra coisa que Deus está falando, a maneira como vocês estão jejuando é para que só vocês fiquem contentes. E vocês requerem, por causa do jejum, a recompensa de todo o trabalho, o pagamento do trabalho. E ficam dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí Deus continua explicando: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, a pessoa está em jejum e ela fica irada, porque algumas pessoas quando jejuam têm dor de cabeça. A pessoa, ela fica atacada, fica com os nervos à flor da pele, ela fica sensível demais, ela fica nervosa. Tudo para ela é provocação do diabo. Então, o filho em casa faz alguma coisa, a mãe está em jejum, aí ela diz: esse atentado quer me perturbar o jejum. Aí o marido faz qualquer coisa, esse perturbado, não é? Está irada, está atacando os familiares. Não deixam jejuar sossegado, ficam me infernizando. Olha, Deus falou: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, desse jeito não. A pessoa no jejum tem que manter a serenidade, o equilíbrio, o bom senso, ser bem centrada, calma. É evidente que o inimigo vai fazer provocação, mas a pessoa está em consagração. E ela não pode usar o jejum para atacar outras pessoas. Eu sou santo e você é ímpio. Eu sou melhor do que você, você é um pecador, eu não sou igual a você. Deus está dizendo: não é assim que eu quero que vocês jejuem. Aí Deus faz uma pergunta, veja aqui o versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem, que o ser humano, um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, sabe aquela planta que dá no pântano? Que ela tem assim, não é? Uma vara comprida, o junco, e na ponta aquilo é uma flor, só que é uma flor estranha, parece um bastão. Aquilo é pesado e o junco ele faz peso assim, ó. Parece que ele está de cabeça inclinada. Parece que ele está triste no meio do pântano. Deus falou: por acaso eu quero que o ser humano jejue e fique que nem um junco, com a cabeça inclinada desse jeito, no meio do pântano? Seria este o jejum que eu escolheria? Bem, eu sou Deus, eu estou falando com você, diz o Senhor. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem, que o ser humano um dia aflige a sua alma, fique se torturando com silício? Que fique, não é? Se autoflagelando. Que o ser humano um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. É assim que eu quero que você se apresente no jejum? Um pano de saco grosseiro e cinza? Isso já estava explicado 700 anos antes de Cristo, mas não adiantou nada. Deus já falou como ele queria o jejum, mas não adiantou nada. Os religiosos continuavam guardando as tradições religiosas e jejuando do jeito deles, para outros homens e não para Deus. Porque Deus está dizendo: para mim não, eu não escolhi esse jejum, não é isso que eu quero. Chamarias tu a isso jejum? E dia aprazível ao Senhor? Agora, o que é o jejum, amados? O jejum é quando eu decido voluntariamente me abster de comida e água. Quando eu faço um propósito, por exemplo, olha, eu não vou comer carne, só vou comer legumes, isso não é jejum, me desculpe. Eu estou comendo. Jejum é você se abster totalmente de alimento sólido e líquido. Isso é jejum. Agora falar, durante um ano eu não vou comer pizza. Isso é propósito, isso não é jejum, não é? Entenda a diferença. Não, eu estou jejuando só de sólido, mas eu estou bebendo água. Isso é propósito também. Está se abstendo parcialmente. Está se abstendo apenas de uma parte.
O jejum que Jesus Cristo fez, que Moisés fez, que Elias fez, que o rei de Nínive e os moradores de Nínive fizeram, esse jejum da rainha Esther, todos esses jejuns, inclusive, não é? O jejum do povo de Israel, é se abster de comida e de água, jejum total, por um período de tempo. A pessoa determina, eu vou me abster, vou jejuar para Deus, 12 horas, 24 horas, 48 horas, não é? Mas Deus, Ele fala aqui assim, é esse o jejum que eu me agrado? Não. Agora vamos ver qual é o jejum que Deus se agrada. Será que o jejum que Deus se agrada, qual é a tua opinião? É um jejum que eu digo assim, durante 40 dias eu não vou comer legumes? Ou um jejum que eu diga, eu não vou comer nem comida e nem beber água? Qual o jejum que agrada a Deus? Eu adoro feijão preto, que nem os cariocas. Eu adoro feijoada. Eu vou ficar 2 meses sem comer feijoada. Ou vou ficar 2 meses sem comer nada. Qual o jejum que agradaria a Deus? Nenhum dos dois. Porque o jejum que agrada a Deus não é esse. A gente faz o jejum para entrar numa comunhão melhor com Deus. Mas você quer saber qual é o jejum que agrada a Deus? É um jejum de se abster, sim. Eu vou ter que determinar que durante um período eu não vou, de maneira nenhuma, provar tal coisa. Eu vou me abster de tal coisa. Tá bom? Se abster totalmente. Se abster de arroz com feijão é moleza, amados. Se abster de água é moleza também. Tem reserva de água no corpo, tem reserva de gordura no corpo. Se abster de pão é moleza. Se abster do café com leite é moleza. Não é esse o jejum que agrada a Deus. Deus vai falar agora do que Ele quer que você se abstenha. Amém? O jejum que agrada a Deus. Você vai ter que dizer assim, a partir de hoje eu vou fazer esse jejum. Eu vou me abster agora destas coisas que Deus exige que eu não prove, que eu não faça. Olha só, vamos ver? Versículo 6 eu estou. Deus falando, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados ou oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Primeiro, Ele não quer que eu faça um jejum para me gloriar diante de ninguém, nem para aparecer para ninguém, nem para ser mais santo diante dos homens. Ele não quer que eu use esse jejum para ficar condenando as pessoas ou para ficar acusando. Ele quer que eu me abstenha totalmente de provar a maldade. A maldade está aqui, é um prato, é um manjar saboroso, mas eu não vou provar essa maldade. Eu vou jejuar essa maldade. Eu não vou provar. Eu vou me abster dessa maldade. Eu vou me abster de julgar o meu próximo, de pesar a minha mão sobre o meu próximo, de condenar o meu próximo. Eu vou me abster da vingança. Eu agora faço jejum de vingança. Eu não provo mais vingança. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Olha só, não tem revanche, não tem vingança, não tem impiedade, não tem maldade. Eu não vou ficar querendo dominar qualquer pessoa moralmente, querer parecer melhor do que ela para dominá-la, não é? É o jugo. Eu tenho que desfazer esse jugo, eu tenho que despedaçar todo o jugo. No versículo 7, Deus continua explicando, vamos lá. Porventura, não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Do que eu tenho que me abster agora? Do egoísmo. Isso daqui é meu, não dou para ninguém. Estão pedindo, estão precisando, mas eu não dou. Deus quer que eu me abstenha do egoísmo, da avareza. Deus quer que eu me abstenha do desamor.
Deus quer que eu faça jejum da indiferença. Deus quer que eu jejue a indiferença. Eu não posso mais ser indiferente. Deus está falando isso aqui. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Deus começa explicando qual é o jejum que eu devo observar. Ficar sem arroz e feijão, ficar sem farinha e sem farofa, ficar sem feijoada é moleza, ficar sem legumes, sem pizza, sem churrasco, sem picanha, sem linguiça, sem lombinho, tudo isso é moleza. O duro é você ficar sem ódio. Você fala assim, eu não vou provar o ódio não. Não vou provar a vingança, não vou provar a revanche. Eu vou agora jejuar a avareza, eu vou jejuar o egoísmo. Eu não vou provar essa avareza não. Eu não vou me encher de egoísmo não. Quando você faz esse jejum que agrada a Deus, e repare uma coisa, hein? Repare uma coisa. O jejum que agrada a Deus envolve eu agradar o próximo. E não é esta a máxima da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é o jejum que Deus quer que eu faça para agradá-lo? Quando eu mostro que estou fazendo isso secretamente e estou amando o meu semelhante. E tudo que pode prejudicar o meu semelhante eu me abstenho. Quando eu faço esse jejum que agrada a Deus, eu tenho 12 bênçãos aqui relacionadas na carta de Deus. 12 bênçãos. Primeira, vou ter luz para a minha vida, para o meu caminho. Cura rápida de qualquer enfermidade. Justiça nas minhas pendências. Eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Eu vou ter resposta ao meu clamor. Eu vou ter a direção de Deus no meu caminho. Eu vou ter fartura no meio da crise. Eu vou ter força. Eu vou ter vida frutífera. Eu vou ter uma fonte de águas cristalinas. Eu vou ter filhos abençoados. E eu vou ter o poder da restituição e da restauração. Se eu fizer esse jejum que agrada a Deus, há uma recompensa, disse Jesus. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E são 12 as recompensas que vêm relacionadas agora a partir do versículo 8. Você quer acompanhar comigo? Esse é o jejum que agrada a Deus. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha o que te acontecerá se você fizer esse jejum. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. O jejum não é eu tirar alguma coisa diante de mim e não fazer aquilo, eu me abster daquilo. Deus está dizendo, tira isso, ó. Tira do meio de ti o jugo. Eu não quero dominar ninguém moralmente, não sou melhor do que ninguém, eu não sou santo, nada disso. Não sou fariseu. Tira o jugo, não fica julgando ninguém, não fica sobrecarregando ninguém com ordenanças. O estender do dedo, fica acusando, você é um pecador, você é um ímpio, você é isso, você é aquilo. Prepotência. O estender do dedo e o falar vaidade. Fica contando vantagem, fica contando prosa. Fazer do jejum motivo de vaidade. Aí Deus continua dizendo, e veja que o jejum que agrada a Deus é o jejum voltado para o bem do próximo. São os 2 mandamentos. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Abrir a minha vida para quem tem fome. Fartar a pessoa aflita, não só de pão não. Às vezes a pessoa está aflita e precisa só de uma palavra, de uma orientação, de uma oração, de um conselho, de uma palavra amiga. Enfim, fartar a alma aflita, em todos os sentidos. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. Às vezes a pessoa está buscando a direção de Deus em tudo que ela vai fazer. Um homem estava me consultando aflito para saber se ele ia para o México ou não.
que a irmã dele estava mandando a passagem. Está aqui o homem ainda ou já foi embora? Já foi, eu atendi ele à tarde. E aí, pastor, vou para o México ou não vou? Minha irmã paga tudo, manda a passagem, eu sou de São Gonçalo, vou para o México. Mas você vai morar lá? Não, vou passar 2 meses. Claro que você vai, né, meu filho? Claro que você vai. Você vê, a pessoa ela quer a direção de Deus numa pequena coisa. E as pessoas estão carentes disso, querem ser guiadas por Deus. E é bom tomar uma decisão na direção de Deus. Só que a pessoa começa a banalizar a direção de Deus. Ela não quer jejuar, ela não quer fazer esse jejum que agrada a Deus, mas toda hora está pegando a caixinha de promessa para ver a direção de Deus. Ou então toda hora ela abre a Bíblia para ver aonde cai. Ai, será que é da vontade de Deus que eu me case? Será que Deus quer que eu case ou que eu fique solteira? E agora? Aí fica tirando o versículo na caixinha de promessa. Aqui é a direção de Deus. Caso ou não caso? Caso ou não caso? Aí ela tira um versículo e sai lá escrito: e Judas, pegando a corda, foi se enforcar. Respondeu ou não respondeu? Não é? Pode ser qualquer coisa na hora que você puxa um versículo, na hora que você abre a Bíblia. Mas Deus está prometendo uma direção que não está baseada em sorteio ou sorte. Deus está prometendo uma direção contínua para quem pratica esse jejum. Olha só. E o Senhor te guiará continuamente. É guiar hoje, guiar amanhã, guiar o tempo todo, continuamente. Será que eu mudo de emprego? Será que eu não mudo? Nesse emprego eu estou garantido, mas será que o outro eu posso ganhar mais? Pode ser melhor? O que eu faço? E agora? E vai lá na caixinha de promessa, vai lá e fica abrindo a Bíblia toda hora, e corre na casa do profeta. Mas Deus está prometendo que Ele particularmente vai guiar a pessoa, se ela praticar esse jejum que se abstém do orgulho, da avareza, da vaidade, da maldade, do jugo, da soberba. Eu não provo mais essas coisas. Onde eu faço um jejum, não em meu próprio benefício, mas em benefício do meu próximo. Aí Deus promete: o Senhor te guiará continuamente. E mais, olha só o versículo 11: e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha só, não vai faltar nada. Agora vem a bênção também para os filhos, para os teus descendentes. Você vê que Deus não está falando para você: olha, não quero mais que você coma pão com manteiga de manhã, não tome mais café com leite, faça esse jejum, viu? Que eu vou te dar recompensa. Olha a recompensa do Senhor nesse jejum que Ele quer. Ficar sem comer pão e sem comer arroz e feijão, eu já disse e repito, qualquer um pode fazer isso, mas não adianta nada fazer isso e continuar atacando as pessoas, julgando as pessoas, sendo mal, sendo egoísta. Peraí, Deus está dizendo: não é esse o jejum que eu quero. Eu não quero que você fique com o semblante caído, eu não quero que você fique triste por causa do jejum. Eu quero que você faça isso, ó. Se abstenha dessas coisas. Não alimente mais a tua alma com orgulho, com vaidade, com avareza, com egoísmo, com hipocrisia, com julgamento das outras pessoas. Se abstenha de tudo isso. Aí eu vou fazer tudo isso e mais ainda. Aí Deus promete a bênção para os descendentes. Versículo 12. Acompanhe comigo. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Uma pessoa que repara as coisas, que restaura as coisas. Quando você pratica esse jejum, você está sempre reparando as coisas, restaurando as coisas, vidas, pessoas, empresas, casas. A tua vida começa a ser abençoada. Aí Deus volta a insistir. Agora tem um detalhe aqui a partir do versículo 13 que eu quero te explicar. Versículo 13, Deus fala assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Deus está falando sobre o sábado, mas é sobre o dia da semana. No hebraico original está escrito Shabá, e a palavra Shabá quer dizer descanso. Se guardares o meu descanso, Deus não está falando de dia da semana.
Hoje nós temos o nosso descanso, o dia do Senhor, é no domingo. Então o nosso Shabá é no domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, o dia do Senhor. A igreja cristã primitiva observava o Shabá nesse dia, porque sempre aos domingos, quando eles estavam reunidos, havia uma aparição do Senhor. Durante 40 dias o Senhor foi aparecendo para eles se habituaram a ter a visitação do Senhor. O apóstolo João, preso lá na ilha de Pátimos, velhinho, ele diz: eu estava preso na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Evangelho, e o Senhor me apareceu no seu dia, no dia do Senhor ele me apareceu, era domingo. Então desde o início da igreja, começaram a observar o Shabá cristão no domingo. Para que é o Shabá? Esse descanso é para se dedicar a Deus. Um dia deleitoso e santo ao Senhor. Vamos rever isso? Se desviares o teu pé do Shabá, do descanso, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Quando a pessoa no Shabá, no descanso, ela não quer fazer a vontade de Deus, porque Deus reservou o Shabá para quê? Para eu adorá-lo, para eu buscá-lo, para eu me santificar, para eu estar na sua casa, para estar na sua presença, para ouvir a sua palavra como nós estamos fazendo hoje. Mas eu pego um outro Shabá e digo assim: não, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou para o campo. Hoje eu vou fazer um outro negócio. Hoje eu vou fazer a laje de casa. Hoje eu vou fazer um serviço em casa. Hoje eu vou fazer uma faxina em casa. Então eu pego aquele Shabá que deveria ser consagrado para a honra a Deus, e eu pego aquele dia de Shabá, aquele dia sagrado, aquele dia exclusivo do Senhor, e eu vou fazer a minha própria vontade. Deus está finalizando dizendo: olha, se você se desviar de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao Shabá, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Nesse dia eu não posso fazer a minha própria vontade, bem que eu gostaria. Poxa, hoje eu vou fazer a minha própria vontade. Qual é a tua própria vontade nesse Shabá, nesse dia de descanso, nesse dia do Senhor? Qual é a tua vontade? Bom, a minha vontade era ficar em casa vendo televisão, ou vendo um jogo do campeonato, ou vendo uma partida decisiva, ou assistindo um filme no vídeo, não é? No DVD. A minha vontade hoje era não ir para a igreja. Deus está dizendo: nesse meu santo dia, se você se guardar, né, de fazer a sua própria vontade, não seguindo os teus próprios caminhos. Quer dizer que eu tenho que no domingo, todo domingo eu tenho que fazer jejum. Qual é o jejum que eu tenho que fazer no domingo, amado? É o domingo do Senhor, é o dia do descanso. O que eu tenho que me abster no dia do Senhor? O que eu não posso provar? Eu não posso provar nada lá fora. Eu não posso provar a minha própria vontade no dia do Senhor. Todo dia do Senhor é digno de honra, é deleitoso. Todo dia do Senhor eu tenho que fazer a vontade do Senhor, e eu tenho que jejuar a minha própria vontade. Eu estou agora me abstendo no dia do Senhor de fazer a minha própria vontade. Quem está entendendo isso, diga amém. É um jejum que agrada a Deus. Você vê? É um jejum de vontade. Aí sim, esse é o dia do Senhor, é digno de honra. Eu tenho que me abster de fazer a minha própria vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E nem falar as minhas próprias palavras, mas as palavras de Deus. Aí tem a bênção final aqui no versículo 14. Então, te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus hoje está sendo claro comigo e com você. Qual é o jejum que o agrada? Eu quero saber o seguinte, olhem todos para mim. Será que você conseguiria fazer um jejum de 40 dias? 40 dias. Marca o dia de hoje aí. Que dia é hoje? Calcula 40 dias para frente. Quando é que vai dar? Calcula aí. Quantos dias dá? Quando vai dar? Daqui 40 dias. Quando cai? Não, quero que você calcule. Não precisa responder para mim não. Calcula quando cai. Será que até esse dia que você calculou, você conseguiria fazer um jejum da tua própria vontade?
se abster de fazer a tua própria vontade? Será que você conseguiria nesses próximos 40 dias ficar sem brigar com ninguém? Você conseguiria fazer esse jejum durante 40 dias, um jejum em que você não fala palavrão e nem perde a cabeça e nem tenta dominar ninguém? 40 dias, dá para fazer esse jejum aí? Porque se for necessário fazer um jejum de 40 dias sem comer nem beber, é capaz que a gente aguente. É forte, é pesado. Mas nada mais vai agradar a Deus do que eu ficar 40 dias sem julgar o meu próximo, sem condenar as pessoas, sem colocar jugo sobre ninguém. Nada mais vai agradar a Deus do que eu conseguir ficar 40 dias me abstendo de fazer a minha própria vontade no dia santo do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Olha, vamos pegar uma pessoa e colocar ela aqui, 40 dias, você não vai comer nem beber nada, nem pãozinho, nem arroz com feijão, nem farofa, nem sopa, nem suco, nem água, 40 dias. E coloca outra pessoa desse lado aqui dizendo para ela, você vai ficar 40 dias sem dizer um palavrão, sem julgar o teu próximo. Você vai ficar 40 dias se abstendo de todo egoísmo, de toda maldade. Você vai se abster de toda avareza durante 40 dias. Durante 40 dias você vai perdoar todo mundo. Você não vai criticar ninguém. Você não vai apontar o dedo na cara de ninguém. Se você ver uma pessoa nua, sem roupa para vestir, nesses próximos 40 dias você vai cobrir a pessoa que está nua. Se você encontrar alguém faminto nesses próximos 40 dias, você vai repartir o teu pão com esta pessoa. Você vai fazer esse jejum, e colocamos a pessoa aqui. Essa pessoa faz esse jejum de 40 dias, e essa outra também faz o jejum de 40 dias. Só que essa não está comendo nem bebendo nada, e essa está fazendo o jejum, não é? Daquilo que Deus mandou ela se abster. No final de 40 dias, a pessoa do lado esquerdo vai ter que baixar na UTI com inanição, precisando tomar soro, vai estar pálida, fraca, doente, vai estar nervosa, vai estar desfalecendo. Isso agradou a Deus? É isso que Deus está dizendo. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que você faça isso. Qual é o jejum que eu quero? Então essa pessoa aqui do lado esquerdo, no final dos 40 dias, está quase à morte e não agradou a Deus. Agora você pega esta outra pessoa que durante 40 dias socorreu o pobre, o necessitado, ajudou o faminto, não apontou o dedo no rosto de ninguém, não julgou ninguém, não colocou julgo pesado sobre ninguém, não quis prevalecer moralmente sobre qualquer pessoa, não brigou, não fez contenda, não fez debate, não xingou, não brigou, não se irou. 40 dias ela se absteve de tudo isso. No final dos 40 dias, ela vai estar saudável e abençoada por Deus. Esse é o jejum que agrada a Deus. Ficar sem comer e sem beber é moleza, qualquer um faz isso. Mas o jejum que agrada a Deus é esse aqui. E nesse jejum está claro que os dois mandamentos fazem parte do jejum que agrada a Deus. Eu jejuo para o meu Senhor, porque eu quero agradá-lo e faço isso secretamente, não preciso mostrar para ninguém. E ao mesmo tempo eu observo todas essas coisas que Ele me ordenou. Eu não vou xingar, não vou brigar, não vou criticar, não vou falar mal, não vou amaldiçoar, não vou perder a cabeça. Eu vou ver a pessoa necessitada, eu vou socorrer, eu vou dividir o meu pão com o faminto, eu vou praticar o amor ao próximo. Eu vou fazer tudo isso. Aí eu estou voltando o meu jejum no amor ao próximo. São as duas coisas do jejum. É aí que o teu Pai te recompensará. Eu quero mostrar uma coisa para você, para ir finalizando a mensagem, e que está dentro desse assunto. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, vamos ler a partir do versículo 25. Olha só. Foi registrado que um dia se levantou um certo doutor da lei, um religioso, um homem que conhecia a escritura de tanto copiar, era um escriba, de tanto reproduzir a Torá, ele sabia de cor e salteado, era um doutor da lei.
E ele se levanta e ele vai tentar Jesus dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque o religioso quer isso, amados. O religioso quer ir para o céu. O esforço do religioso é para ir para o céu. Que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: que está escrito na lei, na Torá? Como lês? E respondendo ele, porque era um doutor da lei, respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, porque o religioso quer sempre se auto-justificar: Senhor, e quem é o meu próximo? Porque a gente tem uma visão errada de quem é o próximo. Qual é a pessoa que nós devemos socorrer? Quem é da nossa igreja? Quem é da nossa família? Quem é da nossa vizinhança? Jesus Cristo, ele vai mostrar agora, nessa história que ele conta a seguir, que o conceito de quem é o meu próximo ultrapassa até as fronteiras do conhecido. Que o meu próximo pode ser inclusive uma pessoa desconhecida. O meu próximo pode ser uma pessoa até que seja minha inimiga por tradição religiosa ou por distância racial. Aí Jesus Cristo disse assim, estou no versículo 30, tá? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Então os salteadores fizeram essa barbaridade aí. O homem tinha ido em Jerusalém, lá no templo, para adorar a Deus. Está voltando para casa todo feliz, porque ele era religioso também. Ele está voltando para casa todo feliz e cai nas mãos dos salteadores que não tem nenhum amor ao próximo e nenhum temor de Deus. São os agentes do diabo, que além de o roubarem, ainda o espancaram e o deixaram meio morto. Faltava só metade para ele morrer. Metade já tinha morrido. Estava meio morto. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Jesus propositadamente pega o sacerdote, que era a autoridade espiritual mais importante em Jerusalém, que deveria, no amor de Deus, também mostrar o amor ao próximo. E esse sacerdote religioso, era apenas um homem religioso, que ia lá no templo, fazia o seu ofício religioso e acabou, fazia a sua obrigação religiosa, acabou. Era um sacerdote, cumpria os rituais religiosos, acabou. Porque na verdade ele não é um homem de fé. Ele não obedece a Deus. Ele é um sacerdote, ele é um religioso. Ele representa a religião. E você vê que a religião passa longe do próximo. Mostra que a religião não pode ajudar, que a religião não socorre. Ele passou de largo, passou longe. Olha só, a religião está longe do sofredor. A religião está longe do ser humano que precisa de socorro. E o levita que Jesus cita aqui, deixe-me te explicar isso. Hoje nas igrejas, todo mundo que toca um instrumento e canta, chamam de levita. Mas no Antigo Testamento e na Torá, no tempo de Jesus, o levita era como o diácono nos dias de hoje. Ele ajudava o sacerdote no serviço religioso. Dentro da hierarquia do templo, primeiro o sacerdote, depois o levita. O levita ajudava o sacerdote no serviço religioso. Esse levita também representa a religião, que passa de largo, não socorre o necessitado. Aí Jesus extrapola. Ele mostra que o próximo vai além das fronteiras. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho.
E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta lá para o doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele devia ter respondido o quê? O samaritano. Mas acontece que os judeus odiavam os samaritanos. O judeu ali, aquele doutor da lei, o doutor da lei naquele momento, ele devia dizer: o próximo daquele homem foi o samaritano. Mas ele não responde isso. Olha o que ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Ele devia ter dito: o samaritano. Mas por que ele não falou o samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Eles eram considerados hereges, endemoniados. O próprio Jesus foi xingado de samaritano. Eles achavam que os samaritanos iam todos para o inferno. Aí Jesus mostrou que não é assim não. Vocês não gostam dos samaritanos, mas qual deles foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ah, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus olhou para o homem e disse assim: vai e faze da mesma maneira. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não adianta a pessoa ser religiosa e dizer: eu jejuo 2 vezes por semana. O fariseu, ele vai orar diante de Deus e ele fala: Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Não sou roubador, nem injusto, nem adúltero. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não sou nem igual a esse publicano pecador aí, apontando o dedo. E o publicano, batendo no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O que agrada a Deus, amados? Eu morrer de inanição ou eu fazer esse jejum aqui que Ele está pedindo? Sem dúvida nenhuma, esse é o jejum que agrada a Deus. Você conseguiria ficar 40 dias com esse jejum? Isso é jejum, amados. Quer jejuar comigo, sim ou não? 40 dias sem apontar o dedo na cara de ninguém. 40 dias sem julgar o teu próximo. 40 dias socorrendo todo pobre e necessitado que aparecer na tua frente. 40 dias se abstendo de qualquer egoísmo ou maldade. Você consegue se abster de tudo isso 40 dias? 40 dias? Quem quer tentar, levante a mão. Pastor, eu quero tentar. Mas você vai vigiar, hein? Vamos sair dos nossos lugares então e vir aqui para frente. Vem para cá. Nós vamos fazer um voto com Deus agora. Mas Deus, além disso, o que mais que Ele requer que a gente faça no seu santo dia? Que a gente jejue no seu santo dia a nossa própria vontade. Vocês entenderam isso, sim ou não? Se não, recua. Se você não entendeu isso, recua. Todo domingo eu tenho que fazer jejum. Jejum de café com leite e pão francês? Jejum de macarronada? Qual o jejum que eu tenho que fazer todo domingo, igreja? Qual? Jejum da minha própria vontade. Eu não posso, no santo dia do Senhor, eu não posso fazer a minha própria vontade, só a vontade dEle. 40 dias, você consegue? Olha só, 40 dias vai dar 6 domingos pelo menos. Pelo menos 6 domingos, mais ou menos isso, não é? Quase uma campanha de oração em jejum. Esse é o jejum que agrada a Deus. Vai dar quase 7 domingos. Como você já está aqui hoje? É 7 domingos mesmo. 40 dias. Todos os domingos nós vamos nos abster. Nós vamos fazer o jejum da nossa própria vontade. Queria tanto ir para a praia. Queria tanto viajar. 40 dias, poxa, eu queria ficar em casa a tarde inteira, até de noite assistindo um DVD. Aluguei um monte de filme na locadora. Queria tanto ficar em casa assistindo os DVDs.
Qual é o jejum que agrada a Deus? Eu me abster de fazer a minha própria vontade. Aguenta sim ou não? Tem que aguentar. Porque eu volto a repetir, amados, moleza ficar sem comer, moleza ficar sem beber água. O difícil é a gente aguentar esses 40 dias sem querer dominar ninguém, sem querer ser mais santo que ninguém. Isso é difícil. 40 dias sem querer julgar as outras pessoas, dominá-las, criticá-las, ofendê-las. 40 dias ali, socorrendo o pobre, o necessitado, o aflito. 40 dias. Isso é que é difícil. 40 dias quando eu não falo nenhum palavrão. Ah, mas o diabo não quer que você faça esse jejum, não. O diabo vai te cutucar muito. O diabo vai cutucar o tempo todo, para você perder a cabeça. Mas o que Deus falou aqui, lá em Isaías 58? Vocês estão jejuando para dar punhadas nos outros? Não pode perder a cabeça. Não pode se descontrolar. O diabo vai provocar para você se irar, para você perder a cabeça, para você ficar nervoso. Será que você consegue 40 dias jejuar com serenidade, mantendo? Você está entendendo o jejum qual é, né? Jejum sem ódio. Nesses 40 dias, você vai comer pão, beber água, vai se alimentar normalmente. Você só vai se abster dessas coisas que Deus está dizendo. Não se alimente de orgulho, não se alimente de vaidade, não se alimente de farisaísmo. Socorra o pobre, o necessitado. Ame o teu semelhante. 40 dias. Amado, amada, se você fizer isso, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. São 12 bênçãos que estão ali relacionadas. São 12 bênçãos maravilhosas. Vou te incentivar. Então, se você aguentar esses 40 dias, hein? Esse é o jejum mais difícil que você já fez na tua vida. Você nunca fez um jejum igual a esse. Mas se você conseguir, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do meu Shabá, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao Shabá, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha a associação. Chegaram um dia para Jesus os discípulos de João e reclamaram dizendo: por que nós jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? A mesma queixa que está aqui em Isaías 58:3. Por que jejuamos nós e tu não reparas, não atentas? Mesma queixa, não é coincidência. O que foi que o bom samaritano fez? Pegou o ferido, se compadeceu dele, não é? Colocou sobre a sua cavalgadura. O que é que o Senhor está prometendo fazer aqui com você? Ele vai fazer você cavalgar sobre as alturas da terra. Você sabe que aquele bom samaritano é uma figura de Jesus Cristo. Porque é Ele que se move de íntima compaixão, que se põe no lugar do sofredor, que se coloca no lugar daquele que padece. É Ele que está acima de toda religiosidade e cuida da gente gratuitamente. É Ele que nos coloca sobre a sua cavalgadura e nós estamos ali estropiados, arrebentados, meio morto.
e Ele nos traz para a sua hospedaria, a igreja. Aí Ele chega e trata da gente aqui na hospedaria. Ele coloca azeite e vinho nas nossas feridas. Ele cuida da gente, não é? Com seu próprio sangue e com o Espírito Santo. Azeite e vinho que deitou na ferida, não é? O sangue de Jesus e o Espírito Santo. Aí Ele cuida e Ele chega para o hospedeiro e fala assim: está aqui o recurso. Cuida dele até eu voltar. Essa é a palavra para você. Jesus Cristo te encontrou meio morto lá na rua. Ele não perguntou tua religião nem tua igreja. Ele te colocou sobre a cavalgadura e te trouxe aqui. Jesus Cristo está cuidando de você. Ele está sarando as tuas feridas. Ele está cuidando com seu próprio sangue, derramando o seu Espírito Santo. E Jesus Cristo está dando condições a essa hospedaria para cuidar de você. E Ele fala assim: Joaquim Neto, cuida bem desta pessoa. João Ribe, cuida bem desta pessoa. Você é o gerente da hospedaria, está aqui o recurso, cuida bem dela, porque eu estou voltando, e quando eu voltar, tudo eu te pagarei. A recompensa. Jesus Cristo quer que você seja como Ele. O religioso vai continuar fazendo o jejum de arroz com feijão. O religioso vai continuar fazendo esse jejum que qualquer um faz. Os fariseus faziam isso 2 vezes por semana e, no entanto, não eram abençoados nem recompensados. Qual é o jejum que Ele recompensa? Esse que Ele ensinou para a gente. A hora que você vê um necessitado no meio do caminho, na rua, ou vier alguém te procurar, abre os teus braços, abre o teu coração, seja generoso, seja generosa, atenda a pessoa, dê o que ela está precisando, cuida dela. Não passa longe não, você agora está jejuando da indiferença. Você não se alimenta mais de indiferença, você se importa. O bom samaritano se importou, se pôs no lugar, sentiu íntima compaixão, imaginou o seu sofrimento e socorreu, sem esperar nada em troca. É isso que agrada a Deus. Está disposto ou disposta a fazer esse jejum? Esse é bravo. Esse é bravo, garanto para você. Ficar sem comer carne seca é moleza. Ficar sem comer farofa é moleza. Ficar sem comer frango é moleza. Esse é o pior jejum que você já fez na tua vida. Quer fazer? O diabo vai cutucar, mas você aguenta fazer? Vai fazer, tem que vigiar e orar. Por isso que tem que vigiar e orar, porque o diabo vai cutucar. Você aguenta fazer? Oh glória, então coloca a tua mão direita sobre o teu coração assim, ó. Hoje a tua vida está mudando, sabia? A tua vida está mudando até na maneira de encarar o jejum. Santo para Ele não é quem fica 40 dias sem comer e sem beber. Santo para Ele é quem consegue fazer esse jejum que o agrada. Não praticar a impiedade, não se alimentar de orgulho, não se alimentar de vaidade, não se alimentar de farisaísmo, não se alimentar de ira, nem de contenda, nem de debate. Esse é o jejum que agrada a Ele. O jejum onde você ama o teu próximo, se importa com o teu próximo. Esse jejum é difícil, mas nós vamos começar a praticar esse jejum aqui na Paz e Vida. Amém? Nós vamos começar a praticar esse jejum, e é isso que tem recompensa. Então olha assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra. O Senhor mesmo explicou qual é o jejum que Te agrada. Eu entendi. E eu vou fazer secretamente esse jejum. Durante 40 dias eu vou praticar esse jejum. Eu vou me abster de todo egoísmo, de toda avareza, de toda indiferença, de toda raiva, de toda vingança, de todo farisaísmo. Durante 40 dias, se eu ver o pobre, o necessitado, o faminto, eu vou socorrer. Meu Deus querido, eu preciso vigiar e orar, e preciso da Tua ajuda para praticar esse jejum
que para mim é inédito. Meu Deus querido, se o Senhor tem recompensas nesse jejum, eu tomo posse agora, em nome de Jesus. E também eu vou me guardar no teu sábado, no teu Shabá, no dia santo do Senhor, no dia do Senhor. Eu vou me guardar de fazer a minha própria vontade. Eu vou estar na tua casa, fazendo, Senhor, a tua santa vontade. Agora, meu Pai, me abençoe e me dê forças, me sustente nesse jejum, porque eu quero fazer tudo aquilo que te agrada. Eu quero fazer este jejum que o Senhor me ensinou, e que assim seja feito, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.